Notícia para levantar a poeira no Flamengo. Melhor negócio no fechado no Flamengo. Vamos falar sobre isso, torcedor rubro-negro. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu likeão, toca aí meu parceiro e minha parceira. Também comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, até porque o vídeo tá recheado de informações do Flamengo. O Flamengo treinou hoje por volta das 10 horas da manhã no CT Ninho do Urubu e alguns atletas falaram com a imprensa. Pois é, torcedor rubro-negro, amanhã tem mais um treinamento no Ninho, depois de amanhã também tem, no caso no sábado, e no domingo às 4 horas da tarde a bola rola para Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo diretamente do Maracanã, valendo 3 pontos, mais do que necessários para que o Flamengo, quem sabe aí, consiga encostar na equipe do Palmeiras. O Palmeiras enfrenta o Mirassol fora de casa. Tudo bem, o Flamengo amassou o Mirassol, meteu 5-1, a probabilidade do Palmeiras também vencer esse jogo é muito grande, mas vai que, né? O Flamengo, evidentemente, precisa fazer a parte dele para pelo menos não aumentar a diferença do Palmeiras para o Flamengo, pessoal. E hoje tem aniversário, pois é, torcedor rubro-negro, hoje foi aniversário de Lucas Paquetá, pessoal, completando 29 anos de idade nesta quinta-feira, dia 27, muita saúde, felicidade e muitos títulos para o garoto do Ninho do Urubu, e que ele comece a chutar forte. Ô, Paquetá, vamos chutar forte aí, meu velho. Só peteleco pro gol, né? Só chute fofo, velho. Tá com a almofada no pé. Tira essa almofada do pé aí, esse travesseiro do pé, pra começar a chutar forte. Mas hoje é seu dia. Que Deus lhe abençoe, que você possa também contribuir para o Flamengo. Pessoal, a Conmebol detalhou as datas e horários dos jogos das quartas de finais da Copa Libertadores da América. Pois é, meus amigos, ainda não tínhamos essas datas, agora nós já temos. O Flamengo enfrenta o Independiente del Valle nos dias 10 e 17 de setembro, pessoal. Ou seja, nas quintas-feiras, pessoal. Pois é, jogo do Flamengo não vai ser terça, não vai ser quarta, vai ser quinta, no Olímpico Atahualpa e no Maracanã. Jogo de ida no Olímpico Atahualpa, jogo de volta no estádio do Maracanã. O estádio tem 35 mil lugares, fica 2.850 metros acima do nível do mar, e é a nova casa do Del Valle no mata-mata após jogar até as oitavas de final no modesto Banco Guayaquil. Eles não podem jogar mais lá porque exige uma maior capacidade do estádio. O Flamengo já jogou nesse estádio no ano de 2020, bem no iniciozinho do ano. O Flamengo empatou com o Del Valle lá por 2-2. Del Valle faz o primeiro gol, o Flamengo vira o jogo com o Jorge Jesus, mas inventa um pênalti lá pro Del Valle no final do jogo. Eles acabam empatando e depois o Flamengo vence no Maracanã e conquista aquela Recopa Sul-Americana, né? O Flamengo já jogou 2 partidas, aliás, né? Não apenas uma, nesse estádio Atahualpa, porque meteu 6-3 no Boca Juniors de Cali durante o amistoso de 1963. Nem sonhava em nascer. Meu pai nem era nascido ainda. Portanto, meus amigos, está confirmado aí o jogo entre Flamengo e Independiente del Valle. Vai ser transmitido muito provavelmente pela ESPN, né? Geralmente a ESPN transmite essas partidas da Libertadores às quinta-feiras, que deve ser transmitido na Globo, deve ser o Corinthians, né? Corinthians Estudiantes, deve acontecer na Globo. Pessoal, a Federação Mexicana de Futebol deseja participar de novo da Copa Libertadores da América e também da Copa Sul-Americana. As solicitações já foram feitas junto à CBF, mas a resposta foi negativa. Os mexicanos estudam pedir um apoio da FIFA. A última vez que um clube mexicano jogou na Libertadores foi em 2016, pessoal. E lá se vão muito tempo. A Conmebol foi consultada, a CBF é a que tem mais vagas desde a saída dos clubes mexicanos, e há um entrevero nisso, né? Porque o México, ele faz parte de outra confederação, né? Não faz parte da Conmebol, eles fazem parte da CONCACAF, mas eles valorizam a Libertadores, até porque tem essa coisa
latina da Libertadores, né? Acredito que seria melhor até que eles fossem da Conmebol e não da CONCACAF, né? CONCACAF deixa lá só pro... Né? Aí só teriam 2 países também da CONCACAF, né? Os Estados Unidos e o Canadá, no caso. Se fosse do México para baixo ali da Conmebol, ia acabar a CONCACAF também, né? Mas enfim, bota logo tudo Conmebol, Estados Unidos, bota a América inteira na Conmebol, cara. Pô, fica inventando confederação. Como eu disse, tivemos entrevistas lá no CT, no Ninho do Urubu. Eu estive presente lá com o Gordola pôde apurar algumas situações. E o Emerson Royal, né? 3 atletas conversaram com o Flamengo, né? O Danilo foi o primeiro a atender. São 3 blocos, né? Foi o primeiro a atender. Depois nós tivemos a presença do goleiro Agustin Rossi, que falou muito sobre a fase que ele atravessa, as críticas que ele recebe. E depois Emerson Royal se fez presente. E vamos começar com o Royal, né, pessoal? O Royal comentou sobre a questão do boxe, né? Porque ele gosta do boxe aí, coisa e tal. Falou sobre o momento dele no Flamengo também, que é muito positivo, segue trabalhando. Ele comentou: boxe é um esporte que eu gosto muito, quando tenho tempo livre sempre faço, ajuda bastante no futebol, ajuda na questão cardiovascular, né? Então, evidentemente que ajuda também no futebol. Teve um repórter que perguntou para ele sobre se ele viu lá a boxeadora grega parecida com o Pulgar. Não sei se você teve a oportunidade de ver, mas é muito parecida mesmo com o Pulgar. E o Royal até brincou ali, não vi, mas com certeza ela não deve chegar igual ao Pulgar, não. Pois é, o Pulgar, ele chega firme, chega pesado ali nos adversários e com certeza nos treinamentos isso também acontece. A isso que o Emerson Royal está se referindo. Danilo foi perguntado sobre a situação no Campeonato Brasileiro, né? Depois dessa última derrota para a equipe do Cruzeiro, e o Danilão disse: a gente é consciente que precisamos melhorar, precisamos voltar a ser decisivos como vínhamos sendo. Pois é, né? Ter a chance de decidir o jogo e, de fato, decidir o jogo. Muitas das vezes o Flamengo fica ali, rondando o gol do adversário, chuta daqui, chuta dali, e acaba que não converte a oportunidade em gol, e isso acaba depois voltando contra nós mesmos, né? Em formato de gol, né? E o nosso goleiro aceita, infelizmente, né? E a gente vai comentar sobre a fala do Rossi sobre isso. O Danilo também, pessoal, confirmou o negócio fechado. Danilo confirma conversas para renovar com o Flamengo. Ele não vai se aposentar, tá, pessoal? O martelo já tá batido nesse sentido. Existia essa possibilidade dele terminar a carreira nesse ano. Não tem mais. Zagueiro planeja 2027 no Flamengo e diz que a gente possa estar junto para terminar minha carreira no Flamengo. Aí, finalmente, em 2027, ele deve terminar a sua carreira como jogador do Flamengo. E ele diz: eu e o Flamengo, a gente vem falando e espero que em 2027 seja ainda o ano que a gente possa estar juntos e aí sim eu possa fazer o meu último ano da minha carreira. Comenta o Danilo, que hoje joga como zagueiro, não mais como lateral. O Ancelotti sacaneou o Danilo na Copa do Mundo a não colocá-lo como zagueiro. O zagueiro de 35 anos chegou ao Flamengo na temporada passada. Até em 2026 ele fez 18 partidas, é um dos líderes do elenco, mesmo não sendo um dos titulares. Ele comenta: eu e o Flamengo, nós nos falamos de forma bem tranquila. Então, da parte dos dois, penso que existe a vontade de seguir adiante, de fazer um ano bonito. Um ano que eu possa realmente dizer se é o último ano da minha carreira. Então ele nem confirma, né, que é o último ano da carreira dele. Ô Danilo, você pode ficar tranquilo, cara, quando você parar de jogar Nação Rubro-Negra, vai sempre lembrar de você, daquele gol que você fez contra o Palmeiras de cabeça, explodindo a rede do Carlos Miguel e garantindo, né, ali o tetracampeonato do Flamengo. E ele diz: eu vou terminar o ano no meu clube do coração, num projeto que eu apostei, que vem funcionando. Então, eu penso que não existe implicações para que isso não aconteça e que assim seja em 2027, a gente possa estar junto para terminar minha carreira no Flamengo, pessoal. Comentou o Danilão. Vamos pular agora para o terceiro jogador que deu entrevista hoje lá no CT Ninho do Urubu, Agustin Rossi, que vem sendo contestado
pela nação rubro-negra, por parte da torcida do Flamengo. Tem muita gente que não tá contestando, tá apoiando, o Rossi é o paredão e coisa e tal, e vocês estão pegando no pé, Pedrão, vocês estão fazendo isso, vocês estão fazendo aquilo, mas tem muita gente pegando no pé e na razão, no meu entendimento. O goleiro cita chute do jogador do Vitória como indefensável, admite que poderia estar posicionado melhor no gol do Arroio, mas não se abala com reclamações. Ele disse que se ligasse, iria embora em 6 meses. Ele já jogou no Boca Juniors, né? Então, naturalmente, ele está acostumado com pressão, já tem um bom tempo de Flamengo, sabe como as coisas funcionam, sabe que a torcida cobra mesmo e tem que cobrar, porque isso aqui é Flamengo. Ele diz: no último gol, ele foi perguntado pelo Thiago Lima sobre o posicionamento dele, se ele não poderia estar melhor posicionado, de repente, para pegar aquela bola do Arroio, ainda mais sabendo que o Arroio sempre dá esse chute, ele sempre dá esse chute colocado, né? Ele fez menção que iria bater ali, ele telegrafou, e mesmo assim o Rossi não deu um passinho para o lado ali para ficar mais perto da bola, e ele diz: no último gol, acho que o mínimo ajuste de 5 centímetros faz a diferença. Mas são detalhes mínimos que às vezes não dá para perceber no jogo, às vezes na cabeça passa rápido. Tem muitas coisas para decidir no momento. Se todo gol de fora da área for falha, a gente nem chutaria de fora da área, né? Se falar que o gol do Eric foi falha contra o Vitória, é brincadeira. Tem muitas coisas para analisar. Cada chute de fora da área tem suas características. Cara, de fato, esse gol do Eric, eu lembro desse gol, aconteceu lá em Salvador, né, de fora da área. Não foi falha do Rossi. De fato, foi um chutaço, foi um petardo. Não tinha o que fazer ali, foi mérito completo do Eric naquela oportunidade, do gol que, aliás, um dos gols que eliminou o Flamengo da Copa do Brasil. Agora, os gols, o gol do Arroio, o gol do Lucas Romero, né, outros gols que ele tomou no Flamengo, né, davam para ter sido evitado, né, dava para ter sido evitado, e ele acabou evidentemente não evitando, e em função disso que as críticas chegam, críticas justas no meu entendimento. Ele completa: às vezes quando a bola vem baixa, nós como goleiro temos que reagir quando ela passa do último jogador, e talvez o jogador está na nossa frente, os chutes são difíceis, não de adivinhar, mas de analisar a hora certa. A gente depois com calma analisa cada jogo, cada gol que toma. É óbvio que ninguém gosta de tomar gol, fico puto, gol de pênalti. Então, para vocês imaginarem a pressão que cada um sente, toma gol, que falha, ou que poderia ter feito alguma coisa melhor, é continuar evoluindo para tentar diminuir esse percentual de probabilidade de tomar gol. A gente no dia a dia se esforça muito para tentar evoluir isso. Comenta o goleiro do Flamengo, Agostinho Rossi. Tem de melhorar, tá? Tem que melhorar, porque se não melhora, eu acho que o Flamengo tem que botar o André para jogar. Comprou para quê? Para botar de enfeite no banco? Comprou para jogar, para disputar posição, para incomodar o titular, para fazer o titular treinar mais, né? E o que a gente não vê isso no Flamengo. A gente vê uma cadeira cativa para o goleiro do Flamengo, e que é imutável, segundo o treinador do Flamengo, em função do crédito que ele tem. Quem tem crédito é cartão de crédito. Não tem essa história até o Zico foi cobrado no Flamengo. Pessoal, Everton Cebolinha completa um mês sem jogar pelo Flamengo, e meio em definição sobre o seu futuro. O jogador esteve próximo de acertar sua saída recente para o futebol russo, mas entraves emperraram a negociação. O presidente do Krasnodar vetou o nome dele, e ele não atua desde o dia 26 de julho, e que continue, evidentemente, sem atuar com a camisa do Flamengo, porque eu não vejo tesão quando ele entra dentro de campo ali para atuar com o manto rubro-negro. Então, sinceramente, espero que o Flamengo o negocie, beleza? Vamos avançando aí, torcedor rubro-negro. Tem mais coisa aí pra gente conversar, torcedor. Olha só, pessoal. Relação entre Vasco e Palmeiras está proibida. O Flamengo conseguiu. A Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol
proibiu relações entre Vasco, Palmeiras e Crefisa e abriu um procedimento para apurar um possível conflito de propriedade. A investigação envolve a possível venda da SAF do Vasco ao grupo de Marcos Lamáquia, enteado da presidente do Palmeiras, Leila Pereira. É uma verdadeira vergonha, né, o que acontece. O Vasco ele virou uma colônia, virou a Guiana palmeirense, né? Você vê isso em imagens, em fotos. Você viu a foto do Lamáquia com a Leila Pereira segurando a camisa do Vasco, com ele segurando a camisa do Palmeiras, né? Uma atitude vergonhosa, vexaminosa, e espero que a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol, a agência que regula o fair play financeiro agora no futebol brasileiro, dê conta dessa vergonha que está acontecendo no futebol brasileiro, pessoal. Vamos avançando. O torcedor rubro-negro, há mais ou menos um mês atrás, um pouco mais de um mês atrás, José Botto dizia que Flamengo não negocia 3 jogadores e falando que não ia pagar mais do que deveria, né? Falando que o Flamengo negocia com pelo menos 3 jogadores. E até hoje o que se viu é que o Flamengo ainda não trouxe absolutamente ninguém. O Flamengo adota uma cautela no mercado, com 614 milhões a pagar por reforços. Esse número é inflado, evidentemente, pela compra do Lucas Paquetá. O rubro-negro terminou o primeiro semestre, 312 milhões em obrigações de curto prazo e outros 302 milhões em parcelas a partir de 2027. O cenário não representa uma crise. Caramba, Pedrão, o Flamengo está devendo todo mundo, o que houve? No entanto, pesa na avaliação de novos investimentos. Entre as principais pendências estão Paquetá, Samuel Lino, Royal e Carrascal, né? Enfim, e até jogadores que já foram emprestados. Você tem Matias Vinha, né? Tá emprestado, vai voltar. Você tem o Alan, que tá lá no Corinthians, aquela situação toda. Então o Flamengo tem esse jogador, tem essas parcelas para pagar ainda, em função até mesmo disso que não trouxe o Luiz Henrique até agora, mas está condicionado à saída do Plata, que a gente vai comentar aqui, aliás. Mas ó, tem negócio fechado pelo Flamengo. O Caio Nóbrega assinou um contrato, dessa vez oficial, com o Estoril de Portugal até 2028. Vai lembrar, o Flamengo manteve 30% dos direitos do jogador. Portanto, se ele for vendido no futuro, o Flamengo tem direito a uma parcela a 30% do negócio desse jogador que saiu das categorias de base do Flamengo, pessoal. A negociação do Dínamo de Moscou com o Flamengo por Gonçalo Plata avançou, meus amigos. Pois é, o negócio está prestes a ser consumado, está tão avançado que, inclusive, pessoal, não deve ser uma surpresa caso o Gonçalo Plata fique de fora no duelo diante da equipe do Botafogo, sequer seja relacionado. O Dínamo de Moscou quer fechar quer fechar a compra do Plata para tentar tê-lo já em campo no dia 6, quando enfrenta a equipe do Spartak Moscou, pessoal. E aí, o Dínamo atendeu todas as exigências do Flamengo, valor à vista, 12 a 15 milhões de euros, né? Valor à vista, ou então pelo menos metade à vista, que é um valor que vai dar um certo alívio, um gargalo para que o Flamengo negocie a contratação de um outro ponta-direita. Se fala num ponta-direita mais barato. No entanto, quem está na alça de mira mesmo do Flamengo é o atleta Luiz Henrique, da equipe do Zenit, entrou em negociações recentes com o Flamengo, mas o Flamengo acabou não fechando em função do valor, aquela situação toda, o que muda de figura agora com o Flamengo avançando na negociação do Plata e aumentando a necessidade de ter um jogador que caia pelo lado direito, porque só vai ter o Luiz Araújo, né? De pé canhoto para jogar ali. Produtos do Flamengo aqui abaixo, pessoal. De quebra, você ainda ajuda o canal, tem copo, camisa, tudo com desconto para você aproveitar. Se torne membro do canal para você ter acesso a conteúdos exclusivos e apoiar o canal. Se inscreva, acione o sino, deixa o teu like. Tamo juntão, saudações rubro-negras.